O que se produzia em Pernambuco naquele período que o senhor está estudando, final do século XIX, início do século XX? Quais eram as principais indústrias? A nossa principal indústria aqui era a indústria têxtil, uma indústria bastante significativa, forte e com grande presença no mercado interno regional e no mercado interno nacional. Daí podemos citar a Companhia de Tecido Paulista, Otton Bezerra de Melo e a antiga fábrica de tecidos ali situada, que era dos antigos donos do Banorte. Me esqueço o nome agora, né? Mas era uma indústria bastante forte, mais ou menos umas 15 grandes indústrias. Batista da Silva. Batista da Silva, que empregavam mais de 20 mil operários. Talvez fosse um dos maiores contingentes operários da indústria têxtil do Brasil. E também tinha lá na Iolanda, a fábrica Iolanda, lá para as bandas de Estância, não é? Em Areias, né? Tinha Holanda, várias outras, né? Eu tenho até essa relação em casa ainda, né? Da época dessa terra. Mas também nós temos uma indústria alimentícia muito significativa e forte. Nós sempre fomos produtores de comida, né? De alimentos, né? E basicamente a indústria brasileira no seu início está sustentada nesses dois grandes suportes, a indústria têxtil e a indústria alimentícia. E Pernambuco tem uma indústria alimentícia bastante significativa, começando com pesqueira, com a cidade do Recife, a transformação do tomate em extrato, de frutas regionais em doces e outros tipos de alimento é bastante significativo aqui. Nós temos aqui, de fato, um processo de industrialização nesta área. Aí havia grandes fábricas de refrigerantes também. Depois, posteriormente, na década de 30, década de 40, vai começar a surgir fábricas de refrigerante, como a Fratelli Vita, a Cruz, que foi muito... Quer dizer, se Pernambuco era o estado que estava se industrializando no final do século XIX, início do século XX, nós tínhamos indústrias funcionando... Além da indústria da usina. Né? Além da primeira grande indústria brasileira, que é o engenho, né? O engenho primeiro, depois a usina, que é uma atividade industrial, possivelmente a primeira atividade industrial moderna feita nos engenhos de cana-de-açúcar. Já se produzia álcool para ser jogado, para servir de combustível para veículos. É isso lá do século XX. Né? Pois bem, aí, como é que se explica que Pernambuco tenha perdido um pouco esse espaço como uma região industrial? Veja bem, eu tenho uma tese, talvez, que o que houve foi nos últimos, entre a década de 30 e a década de 70, uma redefinição da industrialização em Pernambuco. O Antônio Barros de Castro ele coloca uma coisa muito interessante quando fala por que Pernambuco não se atualizou, o Nordeste não se atualizou com a indústria que tinha no sul do país, no Sudeste, a partir dos anos 50. Primeiro, há uma série de questões de investimento, de capitais, etc. Mas, segundo, você desarticular toda uma estrutura industrial, toda uma estrutura econômica de séculos, não se faz isso do dia para a noite. Né? Isso poderia implicar em grandes... Mas eu acredito, a partir dos anos 70, com a ideia de swap, vem havendo uma redefinição da industrialização em Pernambuco, que hoje está aí se fazendo latente com esses investimentos, né? E que foi uma coisa que começou com o Auraldo Gueiros e continuou com o Moura Cavalcante, continuou com o senhor Miguel Arraes, continuou com o Jabas, com o Joaquim. Há uma continuação, né? O arranco para pegar nesse carro foi difícil. De redefinição. Mas não é uma coisa que você faça do dia para a noite, são investimentos altos, pesados, né? A construção de um porto como o Suape não é uma coisa que você faz em 10 anos, requer muito investimento, requer muita tecnologia, requer muito conhecimento, e ainda hoje não é uma coisa... Mas aí, nessa questão industrial, temos indústrias novas, por exemplo, temos o Polo Gesseiro. Outro dia, eu tenho uma disciplina que eu estou à noite no departamento, uma eletiva, teve mais alunos do que eu imaginava, tem mais gente que estudar Pernambuco do que eu imaginava, com uns problemas de Pernambuco que a gente está discutindo lá. E aí uma das equipes de pesquisa para apresentar um trabalho começou a falar do Polo Gesseiro. Que é significativo. Não é? Interessante que nem quando a aluna disse que Pernambuco produzia 90% do gesso do Brasil, nem ela que leu, que estudou, acreditava, e ninguém na sala acreditava que Pernambuco era responsável, tinha uma indústria responsável por 90% de um produto. Né? E eu ainda posso lhe acrescentar um dado mais interessante. O óleo de mamona que é produzido na região do Polo Gesseiro, lá tem algumas refinarias,
é o óleo que vai diretamente para os Estados Unidos, que serve de óleo lubrificante para as naves espaciais, que é o único que não se congela. Não, precisamos, portanto, estudar um pouco mais essa coisa. Boa essa conversa que nós estamos tendo aqui.